minha carreira política ela iniciou no Colégio Municipal Padre Vieira, quando, aos 13 anos, chegando naquela escola, eu assumi a presidência do Grêmio Estudantil. Naquele momento, eu fui procurado pela professora Armanda Nogueira, que era então diretora da instituição, e ela dizia que eu tinha perfil de líder e eu tinha perfil de político que ainda iria me ver na condição de vereador desta cidade. Foram palavras que me tocaram muito e que de fato eu levei aquilo para mim e idealizei um sonho de poder contribuir com a minha cidade, de poder contribuir com a juventude, enfim. E daquele momento para cá eu nunca parei. E vieram então algumas outras experiências no movimento estudantil, no Grêmio do Cefet, primeiro o Grêmio do Padre Vieira, depois o Grêmio do Cefet. A minha presença na Igreja Católica, nos grupos de juventude, nos grupos de idosos da Igreja Católica também me deu motivação para ajudar essas pessoas, para chegar até onde cheguei. Questões da nossa cidade, questões polêmicas da nossa cidade, eu comecei a me envolver e foi algo muito natural. Então foram 13 anos construindo este primeiro degrau da minha carreira, que foi ganhar a eleição para estar vereador deste município e poder falar por esse povo, trazer aqui para esta casa os problemas da população, as ideias, enfim, fazer um mandato diferente. Eu tenho uma intimidade muito grande com a juventude barreirense, porque sou jovem, né? Tenho 24 anos de idade. E quando eu me propus, quando eu coloquei o meu nome à disposição de Barreiras, eu pensei em levantar a bandeira da juventude, né? Antes disso, pensamos em levantar a bandeira da juventude pela história que nós temos com a juventude, com o movimento do passe livre estudantil, de meia entrada para os estudantes, com a questão do aumento da passagem, que nós fomos para cima e conseguimos reverter em algumas situações. Só que eu percebi no decorrer da campanha e hoje na condição de vereador que não dá para levantar só a bandeira da juventude. Nós temos outras bandeiras importantes que precisam ser levantadas. Daí vem a questão da geração de emprego e renda, a necessidade que a nossa juventude, o nosso povo tem de trabalhar, de ter uma colocação no mercado de trabalho. Essa experiência vem também com a experiência que eu tive na coordenação do Cine Bahia. Vem a questão dos direitos humanos e das minorias, da defesa das mulheres, da comunidade LGBT, dos negros, enfim, das pessoas que são fragilizadas diariamente, que não são escutadas, que não são atendidas. Então, eu penso que esta casa precisa também fazer este debate. O debate da educação, porque eu sou professor, a política não é minha profissão, eu escolhi ser professor, venho de uma família de educadores, de professores, então não posso fechar os olhos. Olha, o Brasil vem enfrentando, não só agora, mas de um tempo para cá, nos últimos anos, uma crise na política. Nós temos ficado assustados com tantos escândalos, tantos problemas e principalmente envolvendo a política brasileira, né? O Petrolão, o Mensalão, enfim, e o mais recente deles esse escândalo, essa corrupção da Petrobras envolvendo muitos agentes políticos. Então, isso nos deixa muito desmotivados e, infelizmente, quem tem pagado a conta é o povo brasileiro. Prova disso é a reforma da Previdência que nós estamos acompanhando aí, fizemos até alguns debates aqui nesta casa, né? A Previdência ela está sendo penalizada pela corrupção que tomou conta deste país e que, infelizmente, quem paga é o povo brasileiro, quem vai ter o sacrifício de pagar essa dívida é o povo. Então, a conjuntura política do nosso país é uma conjuntura preocupante. Nós temos um presidente que, infelizmente, não dialoga com os movimentos sociais. Nós temos uma interrupção de um mandato
de um mandato de uma presidenta que foi eleita democraticamente, apesar das dificuldades, apesar das críticas que nós também temos a fazer, mas isso é um risco à nossa democracia está em jogo. Então é um momento de muita crise, a crise econômica, mas também a crise política. Esse é o momento que o país enfrenta e é um momento também que respinga, toda essa crise política respinga em nós políticos que estamos cá na ponta. Então, nós temos essa dificuldade de, inclusive, sermos taxados também, de sermos igualados a esses políticos que, infelizmente, não têm um compromisso com o povo. Então, é uma situação preocupante, mas a gente espera que, eu tenho esperança de que as coisas elas possam melhorar, né? Essa é a nossa expectativa. Olha, o estado da Bahia é um estado grande de 417 municípios. Eu quero me ater à pergunta falando um pouquinho da nossa cidade e da nossa região, porque, por exemplo, nós temos um governo que pouco tem olhado para a região oeste da Bahia. E eu, inclusive, tive a oportunidade de estar com o governador na entrega do helicóptero daquela base aérea de segurança que foi inaugurada aqui no nosso município, e eu questionei o governador, inclusive a demora da entrega do presídio, que é a prova do descaso do governo do estado com essa região. Então a gente tem percebido isso. Infelizmente pouco se tem feito por nós aqui, principalmente se tratando no quesito segurança pública. Segurança pública é uma das maiores reclamações do nosso povo tem sido a falta de segurança pública, tem sido a falta de estrutura para os órgãos competentes dessa pasta. A Polícia Militar é um deles que não tem a estrutura, possui a estrutura mínima. Então, eu vejo que no que diz respeito às políticas públicas cá para nós, na nossa região, pouco tem sido feito, precisa se fazer muito mais. E outras questões também precisam ser assistidas. Por exemplo, nós temos bairros, foi uma solicitação também nossa ao governador, bairros como o bairro Santa Luzia, bairros populosos, grandes, e que a escola, a educação, o ensino médio não consegue chegar nesses bairros, e foi uma solicitação que nós fizemos. Tem a questão da geração de emprego e renda. Nós temos um distrito industrial totalmente abandonado pelo governo do estado, que nós precisamos de políticas públicas voltadas também para essa pasta, na atração de indústrias. Nossa cidade só vai crescer quando nós começarmos, quando for dada uma atenção na geração de emprego e renda para essa juventude, para esse povo. Então eu penso que o Distrito Industrial também é uma bandeira que precisa ser levantada. Nós temos um aeroporto que não atende às nossas demandas. Essa pauta do aeroporto, por exemplo, é uma pauta já antiga, né? Uma pauta antiga de ampliação da pista para atrair novas companhias, novos voos. Enfim, isso é desenvolvimento, então de competência do governo do estado. E eu penso que pode se fazer muito mais por essa região, que é uma região rica. Nós não podemos perder de vista isso aí. Acho que Barreiras e a região oeste é uma região rica que precisa de fato desse cuidado, desse zelo e dessa atenção. E por fim, de vozes que tenham de fato compromisso com essa região para fazer cobrança, para ir para cima de verdade, que é o que a gente espera para que as coisas possam acontecer. Olha, apesar de muito jovem, apesar dos meus 24 anos de idade, eu estou na política mais de perto, militando nos últimos 10 anos, né? 13 anos que eu entrei para o movimento estudantil, enfim, e os últimos 10 anos eu tenho acompanhei a gestão do ex-prefeito Saulo Pedrosa, acompanhei e contribuí com a gestão da ex-prefeita Jusmaria Oliveira, e acompanhei e fiz um trabalho muito forte de oposição à gestão do último prefeito Antônio Henrique. O que nós percebemos, e o que eu tenho escutado isso da população de Barreiras, e principalmente de quem é filho daqui, sai daqui, depois retorna, ou por passeio, ou para tentar morar aqui, tentar a vida aqui novamente,
é que Barreiras é a cidade do que já teve, né? A cidade que já teve um cinema, a cidade que já teve, enfim, espaços de lazer, de cultura, é a cidade do já teve. E se tratando dessa pasta do que nós pensamos na área da cultura, na área do lazer, enfim, pouco se tem feito nesse último período. Se tratando do desenvolvimento da nossa cidade, nós temos acompanhado sim a vinda de grandes lojas, né, de pessoas que apostam nessa cidade, que apostam aqui, mas que infelizmente as condições, pouco são oferecidas condições para a permanência dessas pessoas aqui, desse público aqui na nossa cidade. Então eu avalio que Barreiras é uma cidade rica, uma cidade assim de um potencial turístico, de um potencial cultural, enfim, de um potencial enorme, mas pouco cuidada nesses últimos 15 anos. É a política para meia dúzia, é a política para um grupo seleto, e eu falo com mais precisão desse último período de 4 anos. É a falta de zelo com o povo, é o nosso povo que não tem mais alegria de conviver, de viver nesta cidade. Isso é muito perigoso, quando você não tem mais alegria, o prazer, e é isso que eu tenho escutado muito. As pessoas não acreditam mais, não é só na política, é não acreditar mais na nossa cidade. Então é um desafio muito grande estar hoje na condição de agente político, é o desafio de fazer a minha parte e de tentar resgatar a autoestima do nosso povo, principalmente a alegria de bater no peito e dizer: eu moro em Barreiras, eu sou feliz de morar aqui, porque são muitos os problemas que nós enfrentamos e poucas as ações nesse último período. Então a gente espera que de fato esse novo modelo, essa nova gestão corresponda às expectativas do povo, que precisa de muito pouco. Hoje o povo de Barreiras quer o asfalto, quer a infraestrutura, quer a saúde e a educação de qualidade. Eu penso que isso é muito pouco para Barreiras. Isso é o básico, isso é a obrigação, é o dever de casa. O povo tem que pensar em querer mais. Eu acho que nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de uma cidade com indústrias, de uma cidade com cultura, de uma cidade onde o esporte aconteça, onde as pessoas de fato tenham orgulho de morar e de dizer que é barreirense de sangue ou de coração. Então acho que esse é o nosso maior desafio. Olha, eu vejo o futuro com bons olhos. Primeiro porque, graças ao povo, nós temos renovado a política, né? Colocado pessoas diferentes, com ideias diferentes, e eu sou a prova viva disso. Então eu acredito no futuro. Se tem um sentimento que não morre dentro de mim, a esperança de dias melhores. E se tratando de desenvolvimento, eu acredito ainda mais nesta cidade, no desenvolvimento desta cidade, porque Barreiras transformou-se no polo educacional. Nós temos hoje a Universidade Federal do Oeste da Bahia, com curso de medicina, de direito, de história, de engenharia. Enfim, nós temos o IFBA, o Instituto Federal, com curso de arquitetura. Nós temos as faculdades privadas, né, com inúmeros. Então, Barreiras transformou-se em um polo educacional universitário. Eu penso que isso é o desenvolvimento, é você investir na educação, mas você também oferecer condições para que esses profissionais aqui permaneçam e aqui investam, aqui passem a acreditar aqui. Então, se tratando de desenvolvimento, eu acredito que nós precisamos, como eu falei anteriormente, do básico, do cuidado, do zelo, não só com a cidade, mas também com o homem do campo, né, da zona rural, pensar nas políticas públicas para a agricultura familiar, para a permanência deste povo na sua localidade, porque por muitas vezes esse jovem, ele sai da zona rural, vem para a cidade para buscar estudar, ele acaba perdendo a sua identidade. Então, assim, inúmeros problemas que nós temos com as estradas, enfim. Então são muitos problemas, é um desafio muito grande, porque Barreiras, infelizmente, é uma cidade que foi crescendo, e uma cidade sem planejamento, é o que a gente percebe.
Só que pode-se fazer muito por Barreiras, pode-se fazer muito porque nós temos aqui profissionais capacitados, nós temos aqui condições financeiras necessárias para se investir no nosso povo, na geração, nas políticas públicas e principalmente pensar Barreiras para o além, né, para o futuro. É a cidade que cresce a cada dia e é a cidade que merece este cuidado. E aí quando nós pensamos Barreiras para o futuro, eu retorno o tema da questão da geração de emprego e renda, a questão da atração, e quando a gente fala da geração de emprego e renda, nós falamos da atração de indústria, nós falamos das políticas públicas voltadas para o nosso povo na sua pluralidade, as políticas públicas para a nossa juventude, na capacitação dessa juventude, para as nossas mulheres, enfim, o zelo, o cuidado com a nossa educação, com as nossas crianças, a construção de mais creches para as nossas mães deixarem seus filhos para irem trabalhar, a construção de mais unidades de saúde, a retomada das obras que estão paradas há muito tempo nesses últimos 8, 10 anos, enfim. Então são muitas questões que precisam ser olhadas com zelo, com atenção, para que de fato a nossa cidade volte a crescer, né? Volte a crescer e cresça como ela merece, como o nosso povo merece. Olha, se tratando do papel do vereador, eu comecei esse trabalho de conscientização do nosso povo desde a minha campanha, porque culturalmente nós temos percebido que as pessoas elas entendem que o papel do vereador é marcar um exame, que o papel do vereador é fazer a política de assistência social, e muitos inclusive assim fazem, né? Infelizmente. Só que a verdadeira função do vereador, e para você que está me assistindo, grave isso, é fiscalizar as ações do Poder Executivo e apresentar projetos para mudar a vida do nosso povo, projetos de lei. Nós somos os responsáveis por criar leis, entendeu? Então esta é a verdadeira função do vereador. Então o vereador ele precisa entender que o papel, a função dele não além de estar aqui pensando em projetos para mudar a vida do nosso povo, é estar ao lado do povo. Nós somos servidores do povo de Barreiras e eu tenho dito isso por onde eu passo. Então, esta é a função do vereador, fiscalizar o que o prefeito está fazendo e também apresentar projetos para mudar a vida do nosso povo. Olha, como eu disse na minha mensagem, no decorrer da entrevista, se tem um sentimento que eu carrego comigo, esse sentimento é o sentimento de esperança. E eu tô na política porque eu gosto de política, eu gosto de gente, eu gosto da minha cidade, eu amo Barreiras e eu sonho em ver uma cidade melhor, não só para mim, mas uma cidade melhor para o meu sobrinho, para os meus afilhados, para o seu filho, para você que está nos assistindo. Então, eu queria dizer ao nosso povo, e eu queria fazer um chamamento ao nosso povo, que venham, que participem da vida política também do nosso município, que se envolva, que questione, que ligue para o seu vereador, que participe da sessão, que cobre, que dê sugestões, que dê opinião, mas que participe, que não se omita de participar e de cobrar. Por mais que uma andorinha só não faça verão, e a gente escuta esse ditado, e às vezes as pessoas falam, João, você não vai conseguir porque você sozinho. Mas eu quero deixar a minha marca, eu quero deixar o meu legado para que as próximas gerações possam olhar para trás e pensar e ver que foi dada a nossa contribuição, nós fizemos a nossa parte. Então, a mensagem final é de esperança e um chamamento público para que você esteja atento ao que acontece na sua cidade e que você também faça a sua parte. Não adianta só cobrar do político, você também tem que fazer a sua parte. Então, é zelar pelo lixo na porta da sua casa, é pela sua calçada que não tem acessibilidade, que muitas vezes o nosso irmão deficiente, ele não consegue transitar ali por conta disso. Então, se cada um fizer a sua parte, é o seu lote baldio que está lá, é sujo, cheio de mato, você zelar por aquilo ali, certamente nós viveremos uma cidade melhor.
Então é este o nosso objetivo, este é o meu objetivo. Eu não estou na política para me enriquecer, eu não estou na política para me envaidecer do poder, eu estou na política porque eu acredito que é possível fazer uma política bonita, decente e uma política de atenção ao nosso povo. Eu sou servidor de Barreiras, eu sou seu servidor, servidor do nosso povo, estou aqui para dar o melhor de mim. Então é isso, muito sucesso, muita paz, muita saúde ao nosso povo e nós estamos aqui à disposição para juntos de mãos dadas construirmos dias melhores para a nossa amada Barreiras. Muito obrigado.